Jane, muito bom receber você aqui. Estou muito feliz de tê-la conosco no nosso podcast. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Essa vista maravilhosa. Gostoso, né? Muito, muito. Eu acho que você está sofrendo um pouco com o sol, que ele ainda está alto. É tolerável. Mas, ó, de acordo com o que a entrevista for caminhando aqui, o nosso bate-papo, o sol vai baixando, vai ficando mais gostoso, essa paisagem vai ficando mais bonita. Mas é isso, é o pôr do sol. Sabe por que eu faço esse horário? Porque na Bíblia, diz lá em Gênesis, logo no início, que Deus ia visitar o Adão no finzinho da tarde, no pôr do sol, né, numa expressão mais antiga, na viração do dia. E, por uma coincidência ou não, é o momento que eu mais gosto do dia, sabia? É mesmo, é maravilhoso mesmo. Pois é, Giane, olha só. Há um ano, exatamente um ano, você saiu do hospital de uma situação muito severa. Sim. Me conta essa experiência, Giane. Foi uma experiência assim, muito profunda, né, que eu recebi um prognóstico muito difícil assim, de se ouvir, que foi evolução para óbito, que eu tive um choque séptico devido a uma obstrução do ureter, né, que é um cálculo renal que desceu e tinha um tamanho um pouquinho grande, e ele obstruiu a passagem da urina. Em 2 dias assim, eu tive uma infecção muito forte, né, a sepse é praticamente uma infecção generalizada, que ocorre rápido, né? As bactérias vão se proliferando rápido, e eu entrei nesse quadro de choque séptico e fiquei 3 dias na UTI e 40 dias no total no hospital. Você já tinha quadro de problemas de rins ou alguma questão assim? Não era um quadro que te acompanhava? Não, não era. Eu, assim, já tive cálculo renal, né? Mas nunca tive um problema tão sério por isso. Uhum. Eu formo cálculos, né? Algum genético, assim, mas o fato de ter eu não tive uma infecção prévia, uma infecção urinária, estava bem, com a saúde normal, e essa obstrução causou esse choque séptico rápido, né? E eu entrei nesse quadro grave, né, de praticamente uma evolução para deterioração clínica, que eu lendo meu prontuário depois, né, eu tive a noção assim do quão grave foi, né? Então eu encaro assim como um grande milagre. Gente, mesmo. Evoluiu para óbito, então. Que coisa. Sim. Em quanto tempo, desde o momento que você começou a sentir a dor, né, que é a dor no rim, que é o primeiro sinal, né, a dor. Sim. Até o momento que você sentiu a dor, até quando você deu entrada efetivamente num hospital, já em situação crítica aí, como você disse, quase evoluindo para óbito. Em quanto tempo? 48 horas. Em 48 horas apenas. Sim. Ou seja, a vida é muito frágil. Muito frágil. Porque exatamente. você é uma mulher que visivelmente é saudável, forte, e de repente... Sim, de repente eu já me encontrava assim, com a morte assim tão próxima, né? Eu ouvi da médica aquilo, a minha mente ficou tranquila, e uma coisa assim nesse dia também, Luciano, que me trouxe uma reflexão profunda, no momento mesmo, e depois também, né, após um ano assim, eu ainda reflito, foi que naquele momento assim, nada mais importa, as preocupações, né? Então assim, é tirado tudo de você, o que você tinha era a sua roupa ali, né? Era só a roupa do corpo, é tirado e colocado num saco. Então eu olhei para aquilo, sabe? Vi ali minha roupa sendo colocada num saco, eu tinha que entregar para um parente ou um amigo mais próximo, e era eu e meu corpo, e uma luta para sobreviver, né? Então as pessoas me perguntaram: o que você pensou, seu filho? Era uma segunda-feira, né, na escola. Eu não pensei em ninguém e em nada. Há um ano ele tinha 7 anos. 6 anos. 6 anos. Não pensou em nada, pensou só que... Só no momento. No momento. No momento. E assim, eu tenho uma ligeira assim, percepção de que Quando você ouviu da médica que estava evoluindo para óbito, né? Você chegou a ouvir isso. Te deu medo? Não. O que você sentiu? Uma paz profunda. Uma paz. Não tive medo, assim, aquilo não comunicou comigo. O que ela falou não comunicou comigo. A minha mente, é como se minha mente tivesse travado, e eu falei, não é comigo, eu não sinto que eu estou morrendo. Eu não sentia que eu estava morrendo, eu não tive medo, e a sensação
que eu tive foi que morrer não dói. Morrer não dói. Eu não sei se eu tive um EQM, que é uma experiência de quase morte, que dizem, né? Mas, assim, eu fiquei num momento, assim, de transe, totalmente lúcida, consciente o tempo todo, mas eu encontrei uma paz. Uma paz. As minhas preocupações que eu tenho no meu dia a dia, ali eu não tive nenhuma. E eu fiquei muito tranquila. Game over. Game over, mas na minha mente não estava game over. Eu estava assim, não é comigo, não estou morrendo. Mas se eu estivesse, também não estava me preocupando. Não consigo explicar exatamente, mas eu experimentei uma paz que excede o entendimento naquele momento, eu tenho certeza. Que eu experimentei essa paz, Você sabe? entende que essa paz foi, então, algo espiritual, algo vindo a partir da sua espiritualidade. Eu creio que sim. Creio que sim. Transcende, assim, o que eu posso explicar, né? Transcende, eu não consigo explicar, mas foi um momento de muita tranquilidade. Eu vi o caos ao meu redor, só que eu estava plena, em plenitude. Era isso. E eu confiava que estava dando tudo certo. E esses 40 dias no hospital? Qual foi o hospital que você passou esse período todo, 40 dias? Eu fiquei no hospital de base. Hospital de base. Sim. Como é que foi estar ali eu acho que o hospital de base deve ser o maior hospital do Distrito Federal. Sim. Né? Como é estar ali internada no hospital de base, parte do tempo numa UTI e depois o restante do tempo num quarto ou num ambulatório? Sim, na enfermaria. Numa enfermaria. Que eu dividia com mais 3 pessoas. Essa mais 3 experiência mulheres. mexeu com você em que nível? Foi num nível muito profundo, que eu fiquei 3 dias na UTI e fui para o quarto, no quarto dia, né? E no primeiro dia que eu cheguei no quarto, em um breve momento eu questionei Deus. E foi muito rápido. A minha questão foi a seguinte: meu Deus, como que eu estou aqui nesse hospital, passando por isso? Eu sempre cuidei da minha saúde, sempre paguei um plano de saúde, agora que eu não tinha, por que eu estou aqui? Quando eu fiz essa questão... Sempre paguei um plano de saúde, justo agora que eu não tenho, que isso vai acontecer. Que eu precisei. Pô, Deus, só está de marcação comigo. Só ficou esperando cancelar o plano, assim não dá. Exatamente. Você está me achando um cara de Jó, é isso? Jó, eu me senti o próprio Jó. E aí veio na minha memória assim, ó, Deus falando: lembra que você pediu que queria ter uma experiência mais profunda comigo e que você queria ser uma pessoa melhor? O momento é aqui e é agora. Foi muito claro isso para mim. Eu parei de questionar na hora e comecei a olhar as pessoas ao meu redor. E eu entendi que eu tinha que ser alguém melhor ali, com aquelas pessoas que estavam, e não murmurar em sequer nenhum segundo. E começar a agradecer. E aí eu já mudei completamente. Foi breve esse pensamento de questionar. E aí eu já falei: Senhor, muito obrigada porque eu estou aqui. E foram dias muito difíceis ali no quarto, porque eu fiquei tão inchada que eu não me reconhecia. As mãos, os braços, para locomover estava difícil, eu precisava que alguém me desse banho, né? Então, assim, você se vê totalmente dependente de alguém e você começa a ficar muito grata por tudo. E o hospital, eu acho muito importante dizer que o SUS funciona. Pode ter os seus problemas, as suas demoras, mas funciona. E assim, é um hospital de excelência, né? Tanto que os 40 dias que eu fiquei lá, no dia que eu tive alta, eu senti saudade do que eu estava vivendo, porque eu fui muito bem cuidada, né? Tinha horário para o café da manhã e eu gosto de rotina, então aquilo era muito bom. Tinha horário todos os dias, do café da manhã, a fisioterapeuta, o médico, o horário de passar, e um cuidado assim maravilhoso, sabe? E eu fui vendo a minha saúde sendo restabelecida nesses dias, né? E muito grata de ver que também foi rápido. Da mesma forma que eu desci a ladeira rápido, eu também subi rápido, né? Eu vi minha saúde assim voltando. E por que eu fiquei tanto tempo? Porque eu tinha que esperar essa infecção, né, cessar para poder acessar o cálculo e quebrá-lo, né, para poder tirar. E aí tem uma fila ali de espera também de cirurgia, e eu fui aproveitando um dia de cada vez, né, para viver uma experiência.
Porque a gente, na verdade, só tem o hoje, né? E eu acredito muito, assim, que a gente tem que viver o momento presente. Como é que é esse negócio de viver um dia de cada vez? Então, você está me relatando que a sua alma vivia aquele dia como sendo o dia. Como sendo o único. O único dia. Como é isso? Eu acho que eu já vinha trabalhando isso em mim, não começou no hospital, né? Eu acho que a vida, às vezes, ela te dá um soco, aí você pensa, poxa, vou cair aqui. Você se mantém de pé e não diminui, vem um mais forte. E quando eu vivi isso da doença, né, eu já tinha passado por algumas coisas, algumas dores na vida. Então eu cheguei ali, a vida vai te fortalecendo, né? E eu já tinha entendido que se você ficar muito preocupado com o ontem passou, não tem como mudar o que aconteceu ontem, não tem como. E o amanhã não tem como eu vivê-lo, ele ainda não chegou. Então assim, eu procuro todos os dias quando eu acordo, eu já agradeço a Deus pelo meu dia e eu declaro, hoje Deus vai fazer algo maravilhoso na minha vida. Todos os dias eu falo isso. Essa história de viver um dia de cada vez, você acredita que faz parte de, então, uma evolução pessoal que você teve? Você já não foi assim um dia, ou você sempre foi assim? Não era. Não era. Então, era houve muito ansiosa. Uma evolução. Você era muito ansiosa. Era. O mal do século XXI, a ansiedade. Sim. E você conseguiu vencer a ansiedade? Consegui. Sério? Consegui. Que coisa boa. Eu consigo dormir, sabe, sem medicação. Eu acho assim, algo vitorioso. Vitorioso, assim. é. Porque a maioria das pessoas, às vezes, precisa, né? Eu vejo muito acelerada e eu olho para isso, não adianta. E aí, o que eu aprendi? O que te deixava, né? Provocava a sua ansiedade lá no passado? Quais eram, né? Na verdade, os gatilhos, as motivações que antigamente fazia de você uma pessoa ansiosa? Você consegue recordar? Olha, eu acredito que, por exemplo, um projeto, um sonho, tinha vontade de fazer alguma coisa, mas não me movia para fazer e ficava preocupada como que eu poderia fazer aquilo, ou com o financeiro também. Nossa, são muitas contas, como, sabe, já preocupada em como pagar, sendo que ainda nem trabalhou para receber o dinheiro e já estava preocupada. Uhum. E aí eu fui entendendo que isso não resolve nada, né? E que você tem que fazer a sua parte e confiar em Deus. Eu acho que assim, eu aprendi a confiar em Deus num nível assim de dizer que tudo realmente está no controle dele, não no meu. Uhum. Mas eu vivi isso na prática. Que eu não tenho controle de nada e que eu acredito que ele está no controle. E eu acredito. Jeane, então, essa questão de ter uma vida com mais confiança, menos ansiedade, essa parte do seu caráter foi moldado principalmente nessa experiência. Sim, acho que foi consolidado assim, nessa experiência. De que é isso, que você tem, algumas coisas assim não tem o que ser feito, você tem que manter a quietude e esperar. Eu sempre fui uma pessoa paciente, eu me considero assim uma pessoa paciente. Então assim, você tem que aplicar a paciência, ela tem que ser bem aplicada, a paciência, né? Ela não pode te causar assim, não pode te paralisar, não é isso, você tem, né, que estar em movimento, mas a paciência que eu digo é de você conseguir encontrar quietude no meio do caos. Eu consegui encontrar essa quietude, sabe? De saber, o cenário é esse, não adianta eu me debater, eu preciso parar, respirar e confiar. Estando ali nessa enfermaria, você estava com quantas outras pessoas lá? Eram aproximado. 4 leitos. 4 leitos. O meu e mais 3. Quando você olhava para os demais leitos, o que você enxergava? Muita coisa. Eu enxergava, eu acho que minha percepção aumentou, assim, sabe? Tanto que eu estava com o celular, com a internet, e nem um dia desses 40 dias eu tive interesse em assistir um filme ou alguma coisa que eu tinha acesso, mas eu não quis, porque o que estava ao meu redor era mais interessante. E eu queria aprender. E também queria compartilhar um pouco da minha história com aquelas pessoas. E eu vi que aquilo foi fazendo a diferença,
né? Aconteceu de eu contar uma parte da minha história e as pessoas serem tocadas, né, de alguma forma, ali sempre trazendo Deus ao centro, né, e de que dificuldades existem, mas com Ele, né, no barco, tudo vai bem. Então, assim, eu vi que eu estava tendo aquela oportunidade e aquilo para mim era o mais importante, sabe? De poder falar de Deus com aquelas pessoas. E eu vi assim, Luciano, que teve uma senhora que estava lá no começo que ia mudando esses pacientes, né? Eu acho que eu fui a última a ter alta ali. E aí tinha uma senhora que eu achei muito bonito, o filho dela acompanhando, adulto, como ele tratava ela com carinho, sabe, com respeito. Aquilo me fez ter esperança, assim, sabe, de que vale a pena educar e criar um filho, porque ela, não sei se era dele, se ela soube criá-lo, não tem como eu falar o que era, né? Mas aquilo me trouxe uma alegria muito grande de ver que ele tratava ela tão bem, sabe? Com carinho, com amor, preocupava, levava ela ao banheiro, né? Que ela já estava bem debilitada, ela veio a óbito depois, então eu presenciei isso. Foram muitas emoções vividas, né? E aí já mudou o leito, vinha outra pessoa. Só fazendo um parênteses, a gente volta nesse ponto já, porque aqui você está me relatando como eram, né, as pessoas e como era o cenário. Sim. Mas esse seu relato me fez lembrar de uma situação que é o seguinte: a ONU, um órgão específico da ONU que cuida da qualidade de vida dos idosos, observou que em algumas culturas os idosos são muito bem cuidados, muito bem tratados, muito respeitados. Em outras culturas, os idosos não são muito respeitados e não são muito bem tratados. E eles começaram a mapear o porquê o que leva algumas culturas a tratar muito bem os idosos, para tentar replicar isso nas demais culturas, nos demais países, para que a velhice no planeta pudesse ter mais qualidade. Então, se eu entendo por que essa cultura que cuida bem do idoso, eu posso replicar isso num outro país, onde o idoso não é bem cuidado, e assim melhorar a qualidade de vida na velhice. Sim. Depois de muito estudo, muita pesquisa, eles chegaram a uma conclusão. Isso é catalogado e é escrito, que aquelas culturas onde os idosos, os velhos, eram muito bem cuidadas ou são muito bem cuidadas, as culturas onde os velhos são muito respeitados, onde se gasta tempo e dinheiro com os velhos, são exatamente as mesmas culturas onde as crianças são respeitadas, onde se cuida das crianças, onde gasta-se tempo, energia e carinho com as crianças. Então, conclui-se que não tinha muito o que fazer, porque, na verdade, essas crianças adultas estavam apenas retribuindo, entregando aquilo que elas já tinham aprendido. E quando elas não, nas culturas onde elas não aprendem, elas nem têm o que entregar. E simplesmente querem se livrar, porque elas um dia foram tidas como um estorvo e agora estão simplesmente, não de maneira racional, mas de maneira cultural, entregando um troco, praticamente. Sim. Nesse contexto, poderia, é só uma analogia e é uma hipótese, a gente poderia entender que talvez essa mãe tivesse sido uma mãe muito cuidadosa, muito carinhosa, muito atenciosa, muito preocupada, e esse filho estava devolvendo, não racionalmente, mas devolvendo emocionalmente, tudo aquilo que ele havia recebido durante toda a sua vida. É verdade. E você tem filho? Tenho. A pergunta tuchê, né? Eu tenho. O João, de 7 anos. Olha, o João, de 7 anos, que graça, sim, hein? 7 anos é uma idade linda, já lê, nossa, escreve, deve falar a beça. Muito curioso, 1000 perguntas, principalmente na hora de dormir. E com quem que o João ficou esse tempo, que você ficou 40 dias internada? Ele ficou com o pai dele. Ficou com o pai dele, o pai Nunca cuidou. tinha ficado tanto tempo com o pai. E foi bom, foi uma experiência maravilhosa, porque os dois tiveram a oportunidade de estarem tão próximos por tanto tempo. E isso me trouxe alegria nesse tempo. Olha só, que bacana. E ele gostou de ficar com o pai? Ele gostou. Ele sentiu falta da mãe, obviamente, muito. né? Às não vezes tem como chorava. esconder.
Não tem como esconder que a mãe está no hospital. Com 7 anos já sabe o que significa hospital. Sim, ele conseguiu ir me ver 2 vezes, né? Que eu descia, quando eu já podia descer num jardim que tem lá no hospital, que criança só pode acessar até lá. Olha a água. Olha a água. Olha a liptotripsia. Bebe a água. Olha, e eu tomo muita água, viu, Luciano? Essa pedrinha ela tinha que formar e descer para causar uma revolução. Olha só, Foi uma Mas e aí? Aí o João foi te visitar quando você já estava podendo descer? Sim, com 11 dias que eu estava lá, eu pude descer um pouquinho para vê-lo. Né? Ele ficou muito feliz. E deve ter sido chocante para ele, não? Para criança. Foi. Né? Sim. O João, ele é um... Ver a mãe sempre arrumada, sempre maquiada, sempre bela. Aí, de repente, com aquela roupa estranha. Aquele pijama. Pijama, o cabelo desgrenhado. Sim, ele fica me imitando até hoje. Diz que eu saí assim de boca aberta do elevador. Mamãe, você estava assim meio sonsa quando você saiu do elevador. Eu ainda fui criticada. Mas foi uma graça. Superamos, passamos por isso, né? E foi uma experiência assim... Teve um saldo positivo. Eu consigo ver algo bom. Nisso tudo que aconteceu, eu consigo ver muitas coisas boas. Certamente que nesse período aí com o pai, foi uma oportunidade muito grande para ele e para o pai. Sim. A oportunidade de estar ali, de acalmar o filho, de contar a história, de pôr no colo, o filho chorando. Ou seja, é uma experiência dura, marcante, mas que permitiu o crescimento em todos os níveis. Sim. Quem te levou para o hospital na hora que você estava ali no apartamento quase morrendo? Alguém pegou e te levou para o hospital? Quem foi? Foi o Guilherme, o pai do meu filho, minha secretária Veríssima, que trabalha comigo na clínica. Os dois me socorreram. Que bom ter gente por perto, né? Gente, eu falo assim que eu percebi, eu não tinha noção de quantos bons amigos eu tinha. Eu sabia que eu tinha bons amigos, mas eu não sabia que eu tinha tantos bons amigos, né? E esses 40 dias no hospital tem um fato curioso, Luciano, que eu acho que eu consegui me manter lá com alegria, foram as visitas. Criaram uma lista de visita para mim que tinha uma fila, né? E eu estava me sentindo. Olha que ali, legal. Todo dia tinha alguém? Todos os dias. Podia só 3 visitas por dia e tinha dia que dava ali uma briga, né? Porque tinha mais de 3 pessoas. Hoje sou eu, pô, amanhã você já veio. Eu, calma, gente. Eu olhava pela janela, o pau quebrando lá embaixo. Sou eu. Desse jeito. E tantas mensagens e ligações, né? E pessoas que me ajudaram de todas as formas. E naquele momento... Que bênção, que privilégio. 3 visitas por dia. 3 visitas por dia, nos 40 dias. Bem, vou fazer aqui um chute, tá? É apenas uma aposta. Eu seria capaz de apostar que talvez, enquanto você recebia ali 3 visitas por dia durante 40 dias, talvez em algum dos leitos próximo de você, fora essa senhora que o filho ia lá, já sei que tem um filho, mas talvez alguém não recebesse visitas? Sim. Sim? A maioria não recebia visitas. Teve uma paciente que ela recebeu, talvez ela tenha ficado 20 dias, não sei ao certo, mas ela não recebeu nenhuma visita. E essas colegas de quarto me perguntavam, Jane, que hora que a sua visita vai chegar? Porque as minhas visitas se tornaram as visitas delas. Elas gostavam de ouvir o que as pessoas, e a maioria que ia trazia uma oração e orava, e aí orava por mim e por todas. Isso virou uma rotina ali naquele quarto do hospital. E isso para mim foi um movimento maravilhoso, porque desde o dia que eu fui para a UTI, no segundo dia foi o dia mais grave, assim, que meus 2 chegaram a parar, e eu fiquei sabendo depois que, né, teve um grupo de oração e intercessão, né, dos amigos, do pessoal da igreja, que, nossa, eu tenho certeza assim, que alcançou o céu. Essas visitas eram pessoas da igreja que você frequenta? Também, a maioria. Também, a maioria. A maioria da igreja que eu frequento. Né, meus familiares vieram, minha irmã me acompanhou, uma irmã que dormia comigo. Esse negócio de igreja é bobagem. Para que igreja, né? Para quê? Para que igreja? Não serve para nada ter um
uma comunidade de apoio e suporte. É bobagem. Como é importante, que minha família é toda de Minas, né? Eu não tenho familiar aqui, parente. Aí fica doente, pô, fica lá indo lá no hospital, atrapalha a gente. A igreja faz isso. A gente quer ficar ali tranquilinho no hospital, solitário. Não pode, vai lá orar. Pode, vai orar todo alegrar, dia, leva presente. Leva presente. Nem aniversário. Esse negócio de igreja é um problema. Um problema. As pessoas falavam, nossa, mas esse pessoal da igreja que você vai é muito legal. Eu também vou na igreja, mas ninguém vem me visitar. Eu falei, eles são muito legais mesmo. E não me ajudaram somente com visita, oração, me ajudaram financeiramente. Acho importante sim dizer, sabe? Porque na falta, assim, tem alguém que te socorre, né? O recurso veio, não me faltou porque eu sou autônoma. Porque você é uma autônoma, né? Uma profissional liberal, é uma cirurgiã dentista, certamente. O seu consultório odontológico teve que ficar fechado esse tempo e naturalmente secou o recurso. Então os amigos da igreja contribuíram, puderam fazer ali uma coleta para te auxiliar nesse momento. Nesse momento, sim. Isso se organizaram e me ajudaram. E Deus é tão maravilhoso que eu pensava que ficaria meu consultório fechado e tinha alguns pacientes para atender, mas a minha tia, que é dentista, veio lá do interior de Goiás para atender alguns pacientes para mim. Eu tive todo socorro. Então isso me deu uma tranquilidade, realmente. Sua tia veio do interior de Goiás para tomar conta. Parente é um problema, Quer dizer, mexeu nos instrumentos lá, abriu, bagunçou com o seu consultório, né? Você vê. Um horror. Tia é um horror, né? Tia, tá vendo? Olha a importância. A importância de manter bons contatos, né? Com quem a gente anda. É importante, porque eu vi assim, eu fiquei muito feliz, sabe, Jeane, de ver. Você era sócia, né? Tinha uma sociedade num consultório, essa sociedade se desfez, não é isso? Sim. Isso há mais ou menos 4 ou 5 anos passados, né? Tem. Uns 5 anos atrás. 5 anos. Desfez essa sociedade. Você teve que reconstruir sua vida profissional e reconstruir sua vida financeira. Sim. E você não era mais uma mocinha. Não. Isso, então, você já tinha 37 anos, talvez, de idade, e de repente a vida deu uma virada. Sim. De a sua carreira profissional entra em colapso momentâneo e você tem que refazer isso. Como é, aos 37 anos de idade, encerrar uma sociedade, ficar sem os recursos, sem aquela entrada mensal e ter que recomeçar um negócio? É um passo de fé muito grande. É difícil, porque eu redirecionei a minha carreira assim, de todas as formas. Eu atendi uma clínica popular, foi meu primeiro emprego, assim que eu me formei, né? Eu já entrei nessa sociedade, eu não sabia trabalhar de outra forma, né? Então eu fui para um local diferente, com um nicho um público diferente, e eu queria oferecer um trabalho diferente também. Então nesse mesmo tempo eu entrei numa nova especialização, né, para oferecer um trabalho mais qualificado, mais atualizado, e foi um desafio muito grande. Então, quando você saiu dessa sociedade, você começou uma nova especialização, voltou a estudar. Voltei a estudar. Com que dinheiro, meu amor? Se você tinha acabado de sair, como é que você foi estudar? Que história é essa? Pois é, né? Umas ideias, mas é o passo de fé. Foi um passo de fé. Estava no meu coração, assim, e eu falei, eu preciso abrir uma clínica e fazer uma nova especialização. E eu estava ali com o recurso que eu tinha vendido para me manter nesse tempo, mas não daria para fazer tudo. Perfeito, então, entendi. Ou seja, com a venda da clínica você teve dinheiro, né? Isso. Teve uma poupança. Sim, mas não era o suficiente para fazer tudo que eu queria. Não era. Então, assim, como nós somos 6 irmãos lá na minha casa, meus pais, né, tiveram 6 filhos, eu falei com meu irmão se ele podia me ajudar. Eu tinha esse sonho, um projeto assim,
ele de prontidão falou, sim, eu vou te ajudar. Família Pode. só atrapalha aí, de novo. Família De novo. só cria confusão. Família, pois é, tá vendo, né? Não é importante ter família. Giane, fazer um parêntese aqui. Então, quando você saiu da sociedade, um irmão seu resolveu ajudar Sim. financeiramente. Sim. Quando você ficou doente, uma tia foi tomar conta da clínica. Sim. Quando você estava internada por 40 dias, 3 visitas por dia, então a gente está falando aí de 3 vezes 40 dias, então a gente está falando aí de 120 aproximadamente visitas. Isso me faz chegar à conclusão que você é uma mulher muito próspera. Muito próspera. É mais do que ser amada. Porque tem muita gente que é amado, mas não é próspero. Você é amada e você é muito próspera. Porque são muitas pessoas ao seu redor te ajudando. Muitas. São muitas pessoas te amando. E isso é extraordinário. É acima do ordinário, acima do normal. É extraordinário que nesse período, então, você saiu da sociedade, um irmão falou, deixa comigo. E outra irmã, para a especialização, falou, pode ir que eu te ajudo. Então, uma irmã cuidou da especialização, o outro cuidou das despesas da clínica. Isso, nesse tempo, até eu voltar a trabalhar, ele me ajudou. Não preciso nem perguntar se você acha ou não família algo importante. Importantíssimo. É a base, né? Eu amo, assim, a minha família, os meus pais, para mim são referências, assim, sabe, de educação, né? Eu acho que eles nos criaram muito bem, né? De um ajudar o outro. Isso vem do meu pai. Numa sociedade, Giane, em que a gente percebe que, tirando a parte conservadora da sociedade, existe um pedaço conservador, mas a outra parte da sociedade, existe hoje uma desvalorização à família, uma desvalorização ao matrimônio. Hoje não se diz isso, mas há tempos atrás dizia que o casamento era uma instituição falida, ou seja, o casamento sendo falido, a família se torna falida. E se, por acaso, a sociedade caminha para esse lado de casamento, a instituição falida, família não faz sentido, eu não quero ter filhos, então histórias como a sua se tornarão cada vez mais raras. Verdade. Ao passo que, se valorizarmos família e pagarmos o preço alto de ter uma família, significa que histórias como a sua poderão ser cada vez mais comuns. Sim, o que é maravilhoso, né? É muito importante. Eu acredito muito na família, né? Eu acho o quanto é importante, eu acredito no casamento, embora eu tenha me separado do pai do meu filho, eu acredito na família. Acredito que existam histórias diferentes e caminhos, às vezes, que levam a esse fim. Às vezes tem Há quanto situações... tempo você é separada, Giane? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E há 1 ano foi o ex-marido que te levou para o hospital. Sim. Eu acho isso lindo. É lindo, realmente. Hoje eu o vejo assim como um irmão. Eu o vejo hoje como um irmão. Assim, eu vejo que ele tem cuidado comigo, além do nosso filho, sabe? Eu vejo que ele tem sim cuidado comigo e eu tenho gratidão por isso, né? Na época, há 5 anos, nós tivemos nossas divergências que para mim eram inegociáveis, certo? Então, a opção e a solução na época foi sim uma separação. Não me arrependo, acho que é o que tinha que ter acontecido lá. E eu acho que Deus tem cuidado de tudo nesse tempo para que o nosso filho receba amor das duas partes e entenda, né, o porquê isso aconteceu, mas que isso não afete ele, né, e que ele também acredite em família, não, porque eu espero assim mesmo que isso não afete a mente dele, como ele encara a família, até porque ele é um menino assim que gosta muito de família. Ele já me questionou, por que a minha família é dividida? Eu tive que sentar, explicar para ele, né? E ele vai entendendo, é uma criança, mas vai entendendo assim. E a minha história, por muito tempo eu falei, não é a história que eu queria contar, mas é a minha história.
Então, assim, eu resolvi isso comigo, né, dentro de mim. O que tinha que perdoar, já perdoei. O que tinha de pedir perdão, eu já pedi também. E hoje, assim, eu vejo ele como um aliado, como um irmão. E tá tudo certo. Esse período entre você sair da sociedade e montar uma nova clínica, então você fez uma especialização que a sua irmã ajudou e você montou a clínica que o irmão ajudou, Sim. né? Uhum. E você inaugurou essa clínica há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. Então, ou seja, tinha 1 aninho a clínica, você ficou dodói. Exatamente. Oh, que pena. 1 ano fiquei. Quer dizer, que pena, enfim, hipoteticamente, porque já vimos que no fim da história tivemos uma pessoa maior. Sim, com certeza. Que saiu desse processo. Com certeza. A forma de enxergar os problemas, os desafios que existem e sempre vão existir. Falo, se você está vivo, você vai ter desafios, alguns obstáculos, né? Só que a forma que eu encaro hoje é muito diferente, sabe? Com muito mais confiança de que isso vai passar e isso vai ser resolvido. Sem me desesperar, sabe? Conseguindo dormir e fazendo alguma coisa para que aquilo se resolva, mas entendendo que quem tem o controle é Deus, de tudo. Quando você terminou a sociedade lá atrás, naturalmente você saiu com algum tipo de angústia, aborrecimento, porque deixa de ser uma situação que mexe com a gente. Sim. Você poderia destacar para a gente uma lição que você aprendeu com o fim dessa sociedade? Com o fim da sociedade? Eu acho que não espere tanto tempo para tomar uma decisão e confie mais em si mesmo. Eu fiquei além do que eu precisava porque eu pensava que eu não conseguia sozinha. E aguentei muita coisa assim que eu já não acreditava porque eu pensava que sendo que eu já estava fazendo sozinha, na verdade. Né? A mente é algo curioso. E eu pensava, não, mas existe um sócio, porque na verdade ele era um sócio, mas nem aqui morava, né? Me ensinou muito, eu aprendi muito com ele, só que eu fui além do que eu precisava ter ido. Eu poderia ter decidido antes de sair. Então a lição que você deixa é, abre aspas, ser forte e corajoso. Tão somente forte e muito corajoso, fecha aspas. Exatamente. Isso mesmo. Jane, do período que você ficou hospitalizada, me conta aí, de bate-pronto, uma lição. Acho que uma grande lição de ter estado ali 40 dias no hospital foi de saber esperar. Saber esperar. Sem angústia e analisar as pessoas ao seu redor, entender que você não é melhor do que ninguém. Eu acho que isso foi importante. Várias lições. Saber esperar, analisar as pessoas ao seu redor, saber que não é melhor do que ninguém. Exatamente, porque aos pés da cruz o terreno é igual. E quando você se encontra ali totalmente dependente, e as outras pessoas também, você aprende muito, acho que você se torna mais humilde, sabe? De observar assim que todos estão esperando igual, você aprende sobre gratidão, agradecer, sabe? Todos os dias. Eu vi uma cena que mexeu comigo, de um senhor que estava muito bravo porque ele tinha ficado acho que 14 dias e a cirurgia dele não tinha saído. Ele estava bravo porque nesses 14 dias ele conseguiu expelir as pedras sem precisar ir para a cirurgia. E eu pensei, ele não entendeu que ele recebeu um milagre, uma graça de não precisar ir para a cirurgia, mas ele estava justamente bravo porque expeliu e não tinha marcado a cirurgia. Ele teve alta sem precisar ir para a cirurgia. Eu falei, ele não está enxergando. E eu acho que isso diz muito sobre gratidão, sobre ingratidão, na verdade, né? Porque quem é ingrato, ele sempre vai ver o lado ruim das coisas. Ele é incapaz de ver o lado bom.
Então, isso também me ensinou algo assim de você ser grato. Em toda circunstância, você enxergar que algo bom teve ali. Quando você olha para o que é bom, você não se apega ao que foi ruim e você avança. E eu acho que quando você é ingrato, você paralisa e você retrocede, sabe? Então, a gratidão é algo muito importante que eu pude trabalhar lá nesse tempo. Foi uma grande lição para mim. Bacana demais. Qual é a mensagem final você quer entregar ali para quem está te assistindo? Nossa, muitas, né? Eu escrevi algo que eu queria falar, eu vou tentar lembrar, mas tem algo no meu coração, Luciano, que eu queria dizer, que a gente fala muito sobre sucesso, né? E eu andei refletindo sobre isso esses dias e eu não vejo o sucesso somente ou exclusivamente como o êxito da chegada. Para mim, sucesso é você ter com quem compartilhar vitórias e derrotas durante a caminhada. Isso para mim é sucesso. E se você chegar lá, maravilhoso, mas se não chegar durante esse caminho, faça com que ele seja bom, né? Então, bacana. Isso para mim é sucesso. Que bacana. E eu refleti muito essa semana sobre isso e eu queria trazer um exemplo para mim, que faz sentido para mim disso, que é Moisés, né? Eu li recentemente o Pentateuco ali, os 5 livros, e aquela saga, né? Aquela jornada dele de 40 anos no deserto, levando aquele povo, e aí você fala, ele não entrou na Terra Prometida. Não. Ele não entrou. Então ele não teve sucesso? Ele teve muito sucesso no propósito que ele tinha. Sim. Para ser cumprido, né? E isso para mim assim, é algo que eu quero que as pessoas reflitam, isso. Né? Gosto muito a sua jornada, disso que você está dizendo. Ela é importante. Você não tem que só pensar na chegada. É enquanto você não chega, como você está se comportando, né? E tem uma coisa que eu escrevi, eu vou tentar lembrar, que é o seguinte: quando a vida te bater forte no estômago, mantenha-se de pé. Quando você tiver um sonho e disserem que você não vai conseguir, continue acreditando, porque você conseguiu até aqui. Quando a vida te causar uma dor profunda na alma e lágrimas escorrerem em seu rosto, saiba que lágrimas só podem sair dos olhos de quem está vivo. E se você está vivo, tenha convicção de que Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida e através dela. E por último, lembre-se que desistir nunca foi e nunca será uma opção. Deus está trabalhando, tudo o que Ele faz é perfeito. Não olhe para a circunstância, olhe para o alto. Jesus é contigo e Ele já te abençoou. Muito obrigada. Foi um prazer enorme poder receber aqui no podcast Jeane Sene, na verdade, doutora Jeane Sene, que é cirurgiã dentista, e que, Jeane, não estava previsto, mas eu acho que faz todo sentido você agora contar para o nosso público onde fica o seu consultório, colocar o seu telefone de contato, não sei se é telefone, se é zap, então pode fazer a sua propaganda. Obrigada pela oportunidade. Meu consultório fica no Shopping DF Plaza, em Águas Claras. Eu trabalho como ortodontista, né, que é aparelho e dentística, estética dental. E é um prazer muito grande atender os pacientes. A gente não falou muito aqui sobre isso, mas assim, uma das minhas maiores alegrias é receber um paciente, às vezes, que tem um trauminha de dentista, que nem sempre é confortável, né, ir ao dentista. E para mim, a maior alegria é quando chega esse paciente e ele sai com uma percepção diferente sobre o dentista, né? De ser ouvido, de dizer o que ele deseja e com muita calma e paciência ele ser atendido, né? Então, vá fazer uma visita, tomar um cafezinho comigo, um chá, fazer uma avaliação sem compromisso. Para mim será um prazer e uma alegria muito grande. Obrigada. Prazer enorme recebê-la aqui. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Um abraço a todos.